أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O texto base de hoje é do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Sheikh Nazim diz: na noite de seu Miraj, noite da ascensão do profeta Muhammad, o profeta estava com Jibril, anjo Gabriel, passando pelos 7 céus, quando viu uma grande porta e pediu a chave. Nós temos estudo sobre Lailatul Miraj. Está em suas mãos, é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. E ele abriu essa porta, vendo ali oceanos sem fim, com uma árvore crescendo, e naquela árvore um pássaro, e em seu bico um pedaço de lama. Gabriel disse: esse é um dos infinitos oceanos de misericórdia de Allah. A árvore representa o universo, o pássaro é sua nação, e o pedaço de lama são os pecados de sua nação. Qual é a comparação desses pecados com os oceanos de misericórdia? Não vale nada. O profeta estava envergonhado devido aos pecados de sua nação, né? E ficou também envergonhado, tímido de pedir qualquer coisa naquela noite por causa da palavra de Allah. Estou dando meus oceanos de misericórdia para a sua nação. Não preciso desses oceanos. Devemos também ter vergonha. Ele está nos encarando, Allah, né, está nos encarando com infinita misericórdia. E nós o estamos encarando com más ações, ao invés de bondade e agradecimento. Portanto, no último dia, muitas pessoas desejarão que a terra os engula, que sejam inexistentes. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, gosta que seus servos esperem por sua misericórdia. Nós temos alguns estudos sobre a misericórdia, mas não temos nenhum estudo ainda sobre a timidez e a vergonha. E como o Islã vê essas características. Este será o nosso estudo de hoje, inshallah. Percebemos aqui, nesse texto de hoje, que deveríamos cuidar muito de nós mesmos, de nossos defeitos, de nossos erros. Como todos nós, seres humanos, erramos o tempo todo. Nossa postura deveria ser de estarmos envergonhados diante de Allah subhanahu wa ta'ala por cometermos muitos erros, pecados, né? Mas como o comum entre as pessoas é não se lembrarem de Allah subhanahu wa ta'ala, esquecerem do Ihsan. Ihsan é a camada mais profunda do Islã, que diz que o ser humano deveria viver todo o tempo lembrando que Allah subhanahu wa ta'ala está lhe olhando. E se a pessoa não lembra disso todo o tempo, se não consegue perceber isso, todo o tempo, deveria pelo menos se lembrar e agir dessa forma. Então as pessoas não se sentem envergonhadas, porque não se lembram de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se nós colocássemos todos os nossos erros diante de Allah subhanahu wa ta'ala e olhássemos para nós mesmos e para os nossos erros, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala está vendo eles a todos os instantes, então sentimos mais vergonha de nós mesmos. Vejamos o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala sobre o assunto. Imran ibn Hussein relatou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a modéstia não traz nada além de bondade. Esse é um hadith Sahih al-Bukhari 6117 e também Sahih, autêntico forte, né, Muslim, número 37. Então está dizendo que a timidez, a modéstia, nos traz bondade. Já veremos na sequência que a modéstia e a timidez estão intimamente ligadas. Tentem não as encarar de modo pejorativo ao ouvir sobre a timidez. Na nossa sociedade, vemos a timidez como algo negativo, mas não é. Vejamos já um contraponto sobre isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, né? Ele disse, então, a vulgaridade não é encontrada em nada além de desonrar, e a modéstia não é encontrada em nada além de embelezar. Esse é o hadith Tirmizi. Então está dizendo aqui
A pessoa que é vulgar, ela se desonra a si mesma. E a pessoa que é tímida, modesta, ela honra a si mesma, ela se embeleza, ela se torna uma pessoa bonita. O verdadeiro muçulmano tem a característica da timidez, seguindo o exemplo do profeta, sallallahu alaihi wasallam. O grande sahabi Abu Sa'id al-Khudri disse: o mensageiro de Allah era mais tímido do que uma virgem escondida em seu próprio quarto. Se ele visse algo que não gostasse, só o saberíamos pela sua expressão facial. Esse é um hadith Bukhari e Muslim. Timidez em árabe é haya. Haya em árabe pode ser usado para timidez e para modéstia. Então ser tímido é positivo, é uma virtude. Mas tudo tem um bom e um mau uso. Temos que ser tímidos porque sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos olha e que somos pecadores. Nós temos tudo sobre o pecado. Mas a timidez não pode nos impedir de termos uma vida normal, de fazermos as coisas do dia a dia. Safia bin Shaibah relatou que Aisha, a esposa do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: quão magníficas são as mulheres de Ansar! Elas não permitem que a timidez as impeça de fazer perguntas sobre a religião e buscar entendê-la. Esse é um hadith Sahih Muslim 332. A timidez, haya, como definida pelos ulemas, pelos sábios, é uma atitude nobre que sempre motiva uma pessoa a evitar más ações e evita que ela falhe em seus deveres para com as demais pessoas. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, encorajou essa atitude, a timidez, como se vê em vários hadizes, e a contou com uma pura bondade, tanto para aquele que possui essa virtude, quanto para a sociedade em que se baseia na virtude da timidez. Né? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: a fé tem 70 e poucos ramos. O maior deles é dizer La ilaha illallah, só existe um único Deus. Né? E o menor deles é remover algo prejudicial da estrada. A timidez é um dos ramos da fé. Hadith Bukhari e Hadith Muslim. O bom muçulmano é tímido, educado, gentil e sensível aos sentimentos dos outros. Nós temos estudos sobre gentileza, boas maneiras, que é adab. Né? Um bom muçulmano nunca faz nenhuma má ação para prejudicar os outros e ele não falha em seu dever para com qualquer pessoa que depende dele. Essa atitude de timidez o protegerá de cair constantemente em erros, não apenas porque ele se sente tímido diante das pessoas, mas porque também se sente tímido diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E tem medo de confundir suas crenças com o errado, como diz no Alcorão, na Sura 6, Ayah 82. A timidez é descrita como sendo um ramo da fé, como falou o profeta Muhammad, que é a forma mais eficaz de encorajar. E, enfim, temos que encorajar essa virtude. Né? O muçulmano se sente mais tímido diante de Allah subhanahu wa ta'ala, que conhece todos os seus segredos escondidos. E o muçulmano se sente mais tímido diante dele do que diante das pessoas, que veem apenas sua aparência exterior. Porém, um bom muçulmano sabe que está sempre diante de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo quando está diante das outras pessoas. Ele não abandona a timidez, que é uma marca do muçulmano e o distingue em relação aos que não são muçulmanos. O bom muçulmano tem vergonha de cometer erros e coisas haram, proibidas. Temos estudos sobre haram, pois sabe que Allah subhanahu wa ta'ala está vendo. Agora, vamos trazer aqui um suhba, uma fala inspirada de Maulana Sheikh Muhammad Adil, mestre atual da Ordem Naqshbandi. Essa fala foi do dia 27 de junho de 2021. Curioso, faz um pouco mais de um ano, né? Eu ia dizer foi em julho, não, mas foi em junho. Enfim, a fala dele o título, né? Timidez é adab, é boas maneiras. Então ele disse: nosso santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz: se você não se sente envergonhado, faça o que quiser. Se você não é tímido, faça o que você quiser. Ser tímido vem do Islã, é da imã, é da fé. Nós temos tudo sobre fé. Porque se uma pessoa não é tímida, pode fazer todo tipo de desgraça. Ela não tem vergonha. Então ela não se importa. Uma pessoa que está ciente de si mesma, teme Allah subhanahu wa ta'ala, e se sente tímida de seus servos
diante de seus servos quando quer fazer algo. Ela tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala e tem timidez. Como parte das boas maneiras, a timidez é uma coisa boa, um belo atributo. É o que convém às pessoas, o que convém aos muçulmanos. Shaitan está nos ensinando a falta de vergonha. Aqueles que estão juntos com Shaitan estão ensinando isso. Pessoas que são contra os muçulmanos, o Islã e Allah subhanahu wa ta'ala, estão fazendo isso. Elas querem que os outros também o façam. Não é suficiente para elas. Elas querem que os outros sejam como elas. Elas desejam que todos sejam queimados no fogo do inferno. Dizem, se você é incapaz de controlar seu ego, não se envergonhe. As pessoas fazem isso agora. Elas fazem algo de propósito para que se tornem famosos e para que as pessoas falem sobre elas. Elas não se importam se as pessoas falam mal ou bem delas. O importante é que elas satisfaçam seus egos e se tornem um mau exemplo para as demais pessoas. Quem faz o mal e ensina os outros a não se envergonharem, a não se sentirem envergonhados, ou se os outros olham para ele e aprendem isso com ele, os pecados que cometem são para si e por eles, e de todos que aprenderam e pecaram devido ao exemplo daquela pessoa, né? Se houver uma pessoa que aprendeu isso com alguém, os pecados dessa pessoa serão colocados sobre ele. Se houver 10 pessoas, os pecados de todas elas serão colocados sobre ele, que está ensinando, né, as pessoas a serem sem vergonha, não terem timidez, não terem esse filtro. Portanto, timidez não é uma coisa ruim. Como é o fim dos tempos agora, nós temos estudo sobre o fim dos tempos, eles estão mostrando isso como ruim, como ser tímido é sinônimo de ser tímido é uma coisa ruim, né? Dizem que alguém que é tímido não sabe fazer nada, fica ruborizado na frente das pessoas e quase desmaia, não consegue falar, que pena. Coitada dessa pessoa. Na verdade, ele está entre os amados servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Uthman era casado com 2 filhas do nosso sagrado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele era muito tímido. Nosso santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse que os anjos se sentiam tímidos por causa da timidez de Uthman. Até os anjos se sentiam tímidos. Se fosse uma coisa ruim, nosso santo profeta sallallahu alaihi wasallam não o elogiaria. Que Allah subhanahu wa ta'ala deixe as pessoas verem a verdade. Que elas saibam o que é bom e o que é mal. Agora, no final dos tempos, elas veem o bom como o mal e o mal como o bom. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos deixe ver a verdade. E eu não direi mais nada. E assim ele acaba o surba dele. Então, ele está sendo bastante claro aqui que a timidez é algo positivo para o ser humano, positivo para o muçulmano. Tomamos um artigo agora sobre o assunto, né, da timidez, de Wendy Dias, que é uma escritora muçulmana porto-riquenha. Ela é cofundadora do Instituto Hablamos Islam, uma organização sem fins lucrativos que produz recursos educacionais sobre o Islã em espanhol. Ela também é coordenadora de conteúdo em espanhol do projeto Why Islam, do Circuito Islâmico da América do Norte, e também escreveu e publicou uma dúzia de livros. O título do artigo dela é Sem dúvida, a modéstia faz parte de nossa fé. Então ela começa já citando Ibn Abbas, que relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: verdadeiramente toda religião tem uma característica, uma assinatura, e a característica do Islã é a modéstia. Hadith Ibn Majah. Não só é um traço distinto da religião, agora nas palavras dela, né, mas também é um mandamento divino quando se trata de interações entre homens e mulheres. No Corão, na Sura An-Nur, o significado do que Allah diz foi traduzido para: diga para os crentes que baixem o olhar e guardem sua modéstia. Isso lhes dará maior pureza. E Allah está bem familiarizado com tudo o que eles fazem. E diga às mulheres crentes que baixem o olhar e guardem sua modéstia. Essa é a Sura 24, Ayah 30 e 31. Mas o que é exatamente modéstia ou haya? A palavra que é frequentemente usada para modéstia é haya. Pode ser descrita como um código de conduta pelo qual os muçulmanos se esforçam para viver. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse:
A fé consiste em mais de 70 ramos. Haya é uma parte da fé. Nós já tínhamos visto esse hadith, né? É Bukhari e Muslim. Nossa modéstia diante de Nosso Senhor é o que nos impede de cometer pecados, enquanto a nossa modéstia na frente das pessoas é o que nos impede de fazer algo potencialmente embaraçoso. O termo Haya abrange muitos conceitos. Muhammad el-Sinawai escreveu um artigo para o Yakin Institute sobre Haya. O título era Haya desse artigo. E ele diz que Haya é definido como consciência, vergonha, modéstia, timidez e todos os sentimentos relacionados que impedem uma pessoa de se comportar indecentemente. É derivado da palavra árabe Haya, que significa vida. El-Shinawi explica que os árabes consideravam o estar vivo das pessoas diretamente proporcional à sua experiência de Haya. Por outro lado, uma pessoa que não tem Haya é comparada ao falecido, ao morto, porque sua falta de culpa e consciência de Deus amortece sua fé. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, resumiu essa falta de modéstia no seguinte hadith: se você não sente vergonha, então faça o que quiser. Hadith Sahih Bukhari, autêntico, forte Bukhari, né? Inclusive esse hadith a gente viu acima que Maulana citou também, Mestre da Naqshbandi, né? Quando uma pessoa não tem aquela voz interior de vergonha ou culpa saudável, ela faz o que quer, cometendo os atos e obscenidades mais atrozes. Eles não respeitam a si mesmos e não estão atentos aos outros seres humanos ou àquele que tudo vê e tudo sabe. Assim é nosso dever viver modestamente e ensinar nossos filhos a se comportarem com modéstia também. Dizem, não seja tímido. Timidez, por outro lado, é uma reação a certas situações ou circunstâncias. O American Physiological Association define timidez como a tendência de se sentir estranho, preocupado ou tenso durante encontros sociais, especialmente com pessoas desconhecidas. Uma pessoa tímida pode optar por se afastar de outras pessoas ou evitar uma situação devido a esses sentimentos de desconforto, nervosismo ou insegurança. Embora a timidez possa ser uma parte louvável da modéstia, a timidez também pode impedir uma pessoa de realizar atos de bondade. Por exemplo, se uma pessoa se sente muito tímida para orar na escola, fazer o salá, né, na escola ou no trabalho, e pode optar e acaba optando por orar em casa após os horários designados. Isso é um mau exemplo do uso da timidez, né? Algumas crianças são tímidas por natureza. De acordo com a revista Physiological Today, a timidez é impulsionada por forças biológicas e ambientais. Embora os pesquisadores não tenham provado que os seres humanos possam nascer tímidos, eles reconhecem que os bebês nascem com temperamentos diferentes. Alguns bebês exibem comportamentos que mostram um temperamento inibido depois de alguns meses fora do útero. Eles podem se assustar com mais facilidade ou ficar superestimulados e visivelmente desconfortáveis em diferentes situações. Aqueles com temperamentos excepcionalmente sensíveis são mais propensos a se tornarem crianças tímidas. Isso não deve ser confundido com introversão. Então, alguns indivíduos tímidos podem ser introvertidos. A diferença é que os introvertidos preferem ficar sozinhos. Por outro lado, só porque uma criança ou adulto é tímido, não significa que ela ou ele, enfim, não sejam extrovertidos ou anseiem por interagir com outros. Os pais podem se preocupar que seu filho ou seus filhos sejam muito tímidos. No entanto, eles devem saber que a timidez é normal e devem ser solidários a isso. Mas a timidez não precisa se tornar uma ansiedade social debilitante mais tarde na vida da criança. Crianças e adultos podem superar sua timidez quando ela é debilitante por meio de autoconsciência, orientação, planejamento e paciência. Então, esse foi uma síntese do artigo dela sobre o assunto, que é longo. Nós trouxemos aqui uma síntese só, né? Então, irmãos e irmãs, temos que nos perguntar o que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, o que o alegra e o que não alegra a ele. E temos que ter vergonha do que não alegra a ele. Este é o nosso filtro de como agirmos no mundo.
temos que ser tímidos para não sair falando ou fazendo uma porção de coisas que depois nos arrependeremos. Então a timidez é um bom filtro quando bem usada e com critérios saudáveis como estes. Ela nos ajudará a sermos pessoas melhores. O problema é quando a pessoa é tímida e não sabe muito bem o que é bom ou não é bom para ela. Ela não tem esse filtro claro para ela. Por isso o Islã é lindo. Nos diz claramente tudo o que é bom e o que é ruim para nós, que é a Sharia. Nós temos estudos sobre a Sharia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça mais conscientes dele e de nós mesmos. E possamos usar a timidez como um bom filtro, que é o motivo para o qual Allah criou a timidez. E o muçulmano tem todas as ferramentas para usar a timidez como esse bom filtro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.